Bom dia, meu nome é Gabriela Almeida Guiar Nunes e sou aluna de iniciação científica. O meu título do plano de atividade é Avaliação Vibracional a partir da transformada de wavelet. A partir de agora eu vou apresentar o passo a passo da nossa trajetória na iniciação, o que a gente conseguiu realizar, o que a gente não conseguiu e todos os parâmetros positivos e negativos do plano de atividades. Então, com o vasto crescimento do mercado relacionado à tecnologia, fez-se necessário, de maneira geral, a criação de novos conceitos comerciais, né? Smart Home são um desses conceitos, né? Tá aqui uma gestão multipredial, né? Ela junta tecnologia com inovação, com gestão, com manutenção preditiva e tudo que envolve essa parte. Seguindo esses conceitos como parâmetro, busca-se atualmente maior controle do uso da energia, né? Uma melhor gestão. A transformada de wavelet dentro desse plano de atividade é a nossa chave principal para entender o funcionamento do ar-condicionado. De modo geral e de modo mais específico, na verdade, busca-se entender a vibração, o método de vibração de um compressor de ar-condicionado para estimar o seu tempo de vida, né? Tentar encontrar uma amplitude, uma frequência que nos mostre a vibração do compressor, o seu tempo de vida, o seu desgaste, a fim de economizar energia. O objetivo principal desse plano de atividade é, a partir da transformada de wavelets, que a gente consiga detectar algum padrão vibracional característico de acordo com o desgaste, com o tempo de uso e eficiência do compressor. Então, eu expliquei qual é o problema, né, que a gente vai tentar solucionar, que é interligar a vibração com o tempo de vida e energia do ar-condicionado, ou seja, do compressor, né? Esse problema quem tem são as empresas de manutenção e afins. Seria mais fácil trabalhar desse modo quando a gente encontra algum padrão e segue esse padrão. E esse problema deve ser resolvido para estipular de modo assertivo o tempo de vida e o gasto de energia de um ar-condicionado, né? E a gente vai saber dessa aplicação, como esse problema vai ser resolvido, fazendo o teste e aplicando o nosso modelo. Separamos o nosso objetivo de maneira mais detalhada em alguns tópicos, né, para que seja de fácil entendimento, né? Precisamos primeiro obter os dados através da medição vibracional, ou seja, medir de alguma forma essa vibração, né? Utilizamos um acelerômetro com 3 eixos, X, Y e Z, para fazer testes e dados aleatórios e a gente tentar acertar o nosso método computacional, né? O segundo passo foi armazenar os dados obtidos. Esse armazenamento é ideal para que a gente trace um objetivo específico dentro do plano, né? Elaborar um algoritmo é um dos objetivos principais para a compreensão dos dados e, claro, obter as respostas em formato de gráfico. E a gente precisa desenvolver um mecanismo de armazenamento, óbvio, para que esse algoritmo, esse estilo que a gente adotou, faça algum sentido e armazene os nossos dados, né? O objetivo principal do plano de trabalho é estabelecer um padrão vibracional para cada compressor, né? Se um compressor X e um compressor Y, fazer uma comparação entre os dois e ver como ele se comporta. E realizar os testes nos programas de acordo com cada compressor. A metodologia utilizada foi a GODP, que segue um primeiro passo de idealização, depois inspiração e implementação. Seguindo esses passos da metodologia, eu criei aqui um fluxograma para explicar quais foram os passos e a metodologia utilizada. Começando sempre pela revisão bibliográfica. A partir daí, a gente vai precisar fazer um estudo sobre a análise vibracional e suas aplicações para entender como essa caixinha aqui funciona. É a parte principal da metodologia, entender como isso aqui funciona para que os outros eixos fluam bem, né? A partir desse estudo, a gente precisava criar um domínio conceitual sobre a transformada de wavelet, um domínio matemático, para entender o passo a passo dessa transformada e não apenas jogar a função do Octave ou do Python aqui dentro. A gente precisava entender matematicamente como essa transformada
funcionava. A partir daí, cria 2 eixos, né? Domínio do ambiente Octave, que foi o ambiente livre Octave que a gente trabalhou durante o processo, e o ambiente livre Python. E dentro disso a gente precisava criar uma biblioteca da transformada de Fourier. Como é que a gente implementa a transformada de Fourier no ambiente livre Octave e no ambiente livre Python? Esses são os passos. Computação dos nossos dados, porque os dados vêm em formatos aleatórios, a gente precisa compactar eles em uma planilha Excel ou .txt no bloco de notas, planilha com 3 eixos X, Y e Z, e a criação do programa. Depois desse estudo, precisamos criar um programa para avaliar os dados e nos dizer média, variância, desvio padrão dentro dos conceitos da tabela de dados, né? E após isso, a comparação de planilhas contendo números aleatórios a fim de avaliar os programas Fourier e avaliador de dados. Essa planilha é essencial para a gente entender o comportamento dos dados antes de aplicar a transformada de wavelet, antes de chegar no nosso passo principal. Depois do estudo feito e de seguir o cronograma, a gente tentou 3 soluções para o nosso problema. A primeira solução, de acordo com o que a gente podia fazer remotamente, né, por causa da pandemia, foi a medição vibracional a partir de um acelerômetro, já que a gente não podia usar uma bancada de vibração para medir a vibração de um compressor e o estudo do ar-condicionado. Um acelerômetro de 3 eixos foi a solução que a gente encontrou dentro do possível, né? E dentro dessa solução do acelerômetro, a gente precisou fazer a testagem do erro e descompasso provocado. Por que provocado? Porque a gente tirou uma pá, aqui ó, a gente tirou uma pá do acelerômetro, né? E nisso a vibração ia ficar desregular. E a gente queria entender como esses números estavam funcionando, né? E a dificuldade encontrada na solução foi a bancada de trabalho, porque o trabalho estava sendo remoto e não podia utilizar a bancada do IFPE, né? A segunda solução que a gente teve foi uma biblioteca de dados guardadas em forma de planilha. A gente precisava guardar os dados implementados no acelerômetro, né? Então essa biblioteca foi a solução que a gente criou, né? E a principal dificuldade era entender o funcionamento dos dados, entender como eles funcionavam, né? Do zero, ao negativo, ao número muito grande, entender como que a gente podia avaliar esses números. Essa foi uma das soluções que a gente conseguiu implementar. Terceira solução foi a interação da planilha com o programa, porque essa interação precisava ser direta, né? Precisava ser em tempo real. Então, foi outra solução que tivemos, foi implementar diretamente da planilha para o programa gerador no Python e no Octave. E a dificuldade foi o entendimento dos 3 eixos do acelerômetro nas colunas da planilha. Foi bem difícil essa parte de entender o funcionamento dos eixos e das colunas. O protótipo, né? O que é que foi possível fazer dentro da pandemia? Foi o acelerômetro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pás, e a gente mediu a vibração deles tirando uma e algumas vezes 2 pás para medição. Então, esse aqui é um acelerômetro de 3 eixos, que a gente tinha como avaliar X, Y e Z, né? Aqui está um ponto específico, ele estava desregular, porque a gente provocou isso, a gente queria entender o funcionamento dele, a gente já entendia o funcionamento dele trabalhando certinho, com todas as pás, e queria entender como que os números se comportavam de acordo com uma pá desregulada, né? Entendimento dentro do protótipo do comportamento dos números, do comportamento dos dados, e essa aplicação direta foi feita em uma planilha. A partir dessa planilha foi que a gente conseguia implementar no programa gerador, né? Esse aqui é um protótipo real que foi criado e feito. Dentro do processo construtivo das soluções, uma dessas soluções foi o armazenamento de dados. Fizemos isso no bloco de notas do Windows, normal, Notepad. E aqui a gente tem vários dados e a gente precisava fazer uma análise de dados, porque é primordial e tem como objetivo avaliar os dados de modo exclusivo, né? Um por um. E aqui foi a maneira que a gente teve de armazenar esses dados em modo de planilha.
Após o entendimento mais simples de como funcionavam os dados, modo de variância, desvio padrão, a gente precisou avançar. A gente já estava entendendo como que funcionava de acordo com um parâmetro simples, que até a nossa calculadora faz, que é desvio padrão, variância e, enfim, média. E agora a gente precisou realmente entrar nas transformadas, né? A primeiro teste foi na transformada de Fourier, que está aqui, FFT, e a gente implementou isso no Python e no Octave, de acordo com os sinais senoidais, que era o que era nos dado, né? Sinais senoidais. E aqui tem um sinal puro de uma senoidal, tempo, frequência. E aqui a gente tem um sinal original, ó, de uma onda vibracional. E aqui, após a gente aplicar a transformada, ela nos dá alguns picos de energia, que esses picos seria importante demais para o entendimento dos números e da amplitude de cada dado e de cada planilha do compressor. Nesse caso do acelerômetro, porque precisamos improvisar durante a pandemia. Foram feitos inúmeros testes com as planilhas que a gente já tinha guardado, inúmeros com as ondas senoidais, cossenoidais, picos de energia. E esse aqui foram duas imagens que eu escolhi para colocar aqui por causa do tempo. E a gente precisa prosseguir passando rápido, né? Mas os detalhes estão lá no relatório. Avançando de maneira gradativa, após a compactação de dados, após o entendimento da variância de desvio padrão, após o entendimento da transformada de wavelet, que é uma transformada mais simples, que procura avaliar os sinais estacionários, sinais mais constantes, a gente entra no protótipo da wavelet, realmente. Wave é o nome da nossa função, dentro do parâmetro do Octave, dentro do parâmetro do Python. E aqui tem um exemplo do que a gente conseguiu fazer de um sinal puro, né? Esse sinal senoidal puro, ele é no tempo, frequência. Tempo, frequência. Sinal puro, cossenoidal. Desculpa, senoidal. E aqui a gente tem a aplicação da transformada de wavelet de maneira real. Aqui a gente consegue mostrar e avaliar os nossos picos de energia e avaliar de acordo com as cores essa amplitude e a frequência que o sinal nos dá. Como a gente pode ver, esse aqui é um sinal constante, tá? É uma senoide constante, ela varia de acordo com os picos certinhos, ela vai de X a Y certinho, e por isso que esse resultado da transformada de wavelet foi um resultado constante também, ó. Amarelo, roxo, pico, haste de cima e haste de baixo, pico, haste de cima e haste de baixo. Esse aqui foi o nosso primeiro teste implementado. E aqui chegamos no segundo teste do protótipo do acelerômetro, da planilha do acelerômetro, que é o nosso compressor, né, devido à pandemia. Compressor de ar-condicionado para estimar o tempo de vida, o desgaste, a eficiência. Essa aqui é a nossa transformada de wavelet número 2. É a nossa segunda solução para o nosso problema. Quero que vocês me acompanhem aqui. O sinal verde é o sinal do compressor, no caso do acelerômetro, com a nossa pá quebrada, com a hastezinha quebrada e vibrando desregularmente, né? Aqui o laranja já é o nosso acelerômetro, é um dado constante, né? É um dado constante, ou seja, a nossa pá estava rodando perfeitamente, e aqui a gente consegue estimar, de acordo com o coeficiente, o tempo, frequência, amplitude, dentro de todos os nossos aspectos, dentro do X, Y e Z, um modelo de vibração, né? Quando a haste, quando a pá está quebrada, está vibrando de maneira desregular, a gente percebe nitidamente aqui a variância da nossa onda senoidal, né? Olha aqui a curva da nossa onda senoidal. Já quando quando esse compressor está vibrando em medição de 3 eixos regularmente, é uma reta, né? É uma constante. Isso foi, assim, essencial no nosso trabalho para estimar realmente o modelo de vibração. Com esse modelo, com esse segundo teste de protótipo, chegamos na relação final, que era desejável,
né? Faltou realmente a aplicação em um compressor de maneira específica, de maneira direta, em uma bancada de vibração, vibrando de acordo, medindo de acordo com a vibração dos eixos, mas isso foi o que foi possível fazer diante da pandemia, né? E depois de muitos testes, esse aqui foi um dos testes escolhidos para estar aqui no Preconic, mas no relatório final tem todos os testes, foram inúmeros até que a gente conseguisse chegar até essa segunda análise aqui do wavelet, né? Entendimento das ondas senoidais, das ondas constantes, como é que um sinal é estacionário ou não estacionário, e esse foi o nosso final, nossa conclusão, de acordo com a vibração, de acordo com a haste quebrada, com a pá quebrada, o sinal é desregular, e de acordo com uma haste certinha, ele vibrando, o famoso treme-treme, vibrando de maneira regular, a gente possui um sinal aqui, ó, constante. As referências do trabalho, né, esses foram alguns livros e alguns projetos, alguns trabalhos que embasaram o nosso projeto. A revisão bibliográfica foi de extrema importância para o entendimento dessas transformadas, o entendimento da transformada de Fourier, da transformada de Wavelet, saber como esses sinais se comportam de maneira geral, de maneira específica, e dentro da vibração, isso era a parte-chave do nosso estudo, né? Então, esses aqui foram as nossas referências bibliográficas. Muito obrigada pelo espaço, pelo tempo. Aqui está o nosso e-mail, para caso alguma dúvida, o contato. E somos sistemas embutidos de redes e sensores, né? Laboratório do Dexter, trabalhando no IFPE, Campus Recife.